Qual é o perfil de contratação que o Vasco fará nesta janela de transferências? Essa foi uma pergunta feita na tarde de hoje no CT Moacir Barbosa na entrevista coletiva concedida por Alexandre Matos. E o diretor executivo fez questão de responder exatamente isso. Qual será o perfil de reforço que o Vasco terá nesta janela de transferências? A gente, é claro, vai falar sobre tudo isso, lembrando, que até o momento 3 nomes já chegaram à colina histórica: o zagueiro João Vitor, o zagueiro Robert Rojas e o atacante David do Internacional. Além disso, também muitas outras informações neste Boa Noite Gigante. Vamos falar sobre Felipe Coutinho, sim, torcedor vascaíno, meio campo, que hoje pertence ao Aston Villa, chegou ao final do seu contrato por empréstimo no clube do Catar, retorna ao futebol inglês, mas nesse momento o Aston Villa, clube que detém os direitos econômicos do jogador, não conta com Felipe Coutinho para a temporada de 2024 e busca um novo empréstimo. Já pensou Coutinho no Vasco? Será que é uma possibilidade viável? A gente vai falar sobre tudo isso aqui neste vídeo, falar também sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vasco que entrou em campo nesta tarde de segunda-feira e conseguiu a primeira vitória na Copinha e muitas outras informações. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. Estamos aqui diariamente, 3 vezes ao dia, com muita informação, muita vascainidade, é claro, importante, muito profissionalismo. 7 horas da manhã com Acorda Vascão, por volta de 3 horas da tarde com Fala Gigante, e às 8h30, 8 horas, 9 horas, depende do dia, com Boa Noite Gigante aqui no nosso canal. Então, é claro, contamos muito com você, se inscreva, além disso, deixe também aqui o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar também, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Fala logo de Vasco da Gama, porque, é claro, temos muitas informações para trazer aqui a vocês durante este Boa Noite Gigante. Eu quero começar primeiramente aqui este vídeo falando sobre algo que aconteceu nessa tarde de hoje dentro de São Januário. Para você que esqueceu, o que eu acho que é impossível ter acontecido, hoje completa um ano da partida do maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Bob Roberto Dinamite, que se foi no ano passado e deixou e ainda deixa muitas saudades no coração do torcedor vascaíno. Hoje há no coração de todo o Cruz Maltino um espaço em aberto, que nunca será fechado. Esse espaço exatamente se dá pela partida do Bob. Hoje foi feita, dentro de São Januário, uma linda missa em homenagem a Roberto Dinamite. Nessa missa estiveram presentes Pedrinho, Edmundo, Bebeto, o próprio CEO do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa, entre outras personalidades. Apareceu aí nas imagens a vocês, alguns desses momentos, que é claro, evidencia ainda mais a saudade que Roberto Dinamite deixa para o torcedor Cruz Maltino. O maior de todos partiu há exatamente um ano e vai ficar esse buraco, essa lacuna que nunca será preenchida no coração do torcedor vascaíno. Saudades eterna, Bob. Obrigado por tudo que você fez no nosso Vasco da Gama. E em homenagem a Roberto, inclusive, o Vasco hoje venceu um cria das categorias de base do Vasco da Gama, que era Roberto Dinamite, foi homenageado por um outro cria, também das categorias de base do Cruz Maltino, o Cauã Paixão. Paixão é um jogador criado aqui no Vasco da Gama, que hoje foi o responsável pela vitória sobre a equipe do Potiguar pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco venceu pelo placar de 2-0, com 2 gols marcados por Paixão e 2 assistências dadas por Guilherme Estrela. E após essa vitória importantíssima, que coloca o Vasco nesse momento na segunda colocação da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 4 pontos, atrás do Flamengo de Macapá também com 4 pontos, e à frente dos outros 2 clubes da chave, que no caso um tem 2 pontos e o outro, nesse momento, nenhum ponto conquistado, deixa o Vasco apenas uma vitória de chegar às oitavas de final. E o Cauã falou, é claro, sobre essa vitória, sobre os 2 gols marcados, e dedicou exatamente esses 2 gols a Roberto Dinamite. Então dê uma olhada aí nas palavras de Paixão, esse cria das categorias de base do Vasco, falando sobre os gols marcados e, é claro, homenageando o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Fico feliz de ter marcado 2 gols, ajudar meus companheiros nessa partida que a gente precisava muito dos 3 pontos. Dedicar esses 2 gols ao Dinamite, que hoje completa um ano de falecimento.
e pode ter certeza que a gente vai mais e mais buscar a vitória e com certeza chegar na final. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, de fato, Cauã Paixão dedicando esse gol a Roberto Dinamite. Mas vamos virar essa chave, vamos falar sobre pré-temporada do Vasco da Gama, vamos falar sobre viagem para o Uruguai, pois hoje, segunda-feira, o elenco foi ao CT Moacir Barbosa, mas amanhã o elenco principal já não vai mais até o centro de treinamento, pois todo o grupo viaja para o Uruguai, para ser mais exato, para Punta del Este. O elenco Cruz Maltino viaja nesse dia 9 de janeiro para fazer a sua pré-temporada em solo uruguaio. Alguns atletas viajam e outros permanecem aqui na cidade carioca. E hoje foi divulgada exatamente essa lista de jogadores que ficam e de jogadores que vão. E é claro, aqui no nosso canal, iremos fazer questão de trazer a vocês todos esses nomes. Sobre os atletas que vão, né, para a Punta del Este, no Uruguai, para fazer essa pré-temporada. Léo Jardim, Raul e Pablo são os 3 goleiros à disposição de Ramon Dias. Para as laterais, Paulo Henrique e Puma na lateral direita e na lateral esquerda, Lucas Piton e Julião. Atleta que era do Sub-20, a idade estourou neste ano de 2024 e foi integrado ao grupo profissional e será o suplente imediato na lateral esquerda. Jogador que era o capitão, inclusive, no Sub-20 do Vasco da Gama. Para a zaga, Gary Medel, Maicon, João Vitor, novo reforço, Rojas, também novo reforço, e Léo, 5 zagueiros, viajam para o Uruguai. Para o meio-campo, principalmente para a posição de volantes, Zé Gabriel, que teve seu contrato renovado, Matheus Carvalho, que teve sua compra dos direitos econômicos feitas, Jair e JP Galvão, atleta que estava na Copa São Paulo de Futebol Júnior, entrou em campo contra a equipe do Macapá na última sexta-feira, mas Ramon Dias pediu para que ele retornasse ao Rio de Janeiro para fazer parte também desse elenco profissional e viajar com o grupo para o Uruguai. Meio-campos, Paier, Paulinho e Bruno Praxedes, empréstimo renovado até o final de 2024, e já no ataque, Verrete, o novo reforço David, Rossi, Eric Marcos, Serginho e Ryan também, integrado ao elenco profissional a pedido de Ramon Dias. Então, novidade, né, em comparação com o elenco do ano passado, como por exemplo Pablo, Julião, Rojas, João Vitor, o atacante Davi, Ryan, JP, são algumas novidades vistas no elenco principal que o torcedor vascaíno ainda não está acostumado com as suas caras, com os seus rostinhos. Mas já, né, sobre os atletas que ficam aqui na cidade carioca, foi até uma grande surpresa para a maioria dos torcedores vascaínos e para mim foi uma grande surpresa, inclusive, pois o Vasco também divulgou a lista dos jogadores que ficam aqui na cidade carioca. São eles o goleiro Alexander, vai ser o titular, muito provavelmente absoluto, né, para a disputa das 3 primeiras partidas do Carioca contra a Boa Vista, Sampaio Correia e, salvo engano, Bangu. Além disso também, para a zaga, Miranda, Capasso e Zé Vitor. O Capasso fica no Rio de Janeiro. Capasso, lembrando, né, no final do ano passado sofreu uma grave lesão na costela, foi desfalque durante grande período, e o Vasco foi por objetivo a permanência do Capasso aqui no Rio de Janeiro para que ele pudesse voltar a entrar num ritmo de jogo. Capasso hoje não é o titular, muito provavelmente no Uruguai quem vai entrar em campo deve ser o Medel e o João Vitor, ou o Medel e Maicon, para que o Vasco não leve o Capasso para o Uruguai para ele ficar no banco de reservas, né? O Vasco entendeu que seria melhor deixar ele no Rio de Janeiro para que ele entrasse novamente nesse ritmo de jogo, visando a temporada de 2024. Além disso também, nos setores meio-campo, na volância, Cauã Barros, cria das categorias de base, que foi muito utilizado por Maurício Barbieri lá no ano passado, não foi utilizado por Ramon Dias, fica na cidade carioca. O volante De Luca, que também sofreu uma grave lesão e ficou de fora durante quase todo 2023, fica no Rio de Janeiro também, com esse objetivo de ganhar ritmo de jogo. O volante Rodrigo, que esteve emprestado no segundo semestre do ano passado, disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Londrina, retornou de um empréstimo, não está nos planos do Vasco, fica no Rio de Janeiro. Meio-campo, Marlon Santos, jogador que também teve, né, seu limite de idade estourado no ano passado, após ter um grande destaque do Sub-20, fica no Rio de Janeiro para disputar o Campeonato Carioca e pegar ritmo de jogo. E o atacante Luco Orejano, que não está mais nos planos da diretoria vascaína, está de saída, pediu para sair, e o Vasco hoje busca um destino para esse jogador. A gente, é claro, vai deixar para trazer mais informações sobre o Orejano no Acorda Vascão de amanhã, mas essa permanência do Orejano aqui no Rio de Janeiro comprova que, de fato, o atleta não está nos planos da diretoria vascaína. E aí você pode se perguntar, Lucas, cadê o Gabriel Peck e o Marlon Gomes nessa lista? Pelo amor de Deus, calma. Gabriel Peck e Marlon Gomes, os dois se apresentaram hoje, inclusive à tarde, para a seleção brasileira pré-olímpica, a seleção brasileira sub-23. Chegaram, inclusive, ao hotel onde está hospedada a delegação brasileira, junto com os atletas Andrei Santos e Bruno Gomes, 2 crias das categorias de base do Gigante da Colina. Então,
de olho aí, né, nessa pré-temporada do Vasco da Gama, cheia de novidades. A gente vai ficar ligado, informando tudo a vocês, mas amanhã será o dia da viagem para a Punta del Este. Tranquilo, torcedor vascaíno? Deixa clara a sua opinião nos comentários sobre o que você achou dessa lista. E para fechar aqui o vídeo agora com vocês, falar sobre reforços. O grande tema, claro, na entrevista coletiva de Alexandre Matos foi esse: reforço, contratação, qual será o perfil, quem virá para o Vasco da Gama. Matos em nenhum momento deixou claro os nomes que virão, mas entre linhas demonstrou o perfil de contratações que o Vasco da Gama fará nessa janela de transferências, e será inclusive um vídeo que a gente mostrará a vocês de Alexandre Matos falando sobre isso. Mas olha, torcedor vascaíno, quero primeiramente, antes de mostrar as palavras de Alexandre Matos a você que está aí do outro lado, falar sobre uma situação que aconteceu nessa parte da tarde de hoje e, olha só, mexeu com a cabeça do torcedor vascaíno. Qual é a situação? Felipe Coutinho, cria das categorias de base do Vasco da Gama, de 31 anos de idade, esteve emprestado ao Al Duhail do futebol qatari nesta última temporada, esteve hoje retornando à Inglaterra. Felipe Coutinho acabou o seu contrato com o clube qatari e volta ao futebol inglês. Ele estava emprestado apenas e agora novamente retorna ao clube que detém os direitos econômicos do jogador, que é, no caso, o Aston Villa. E qual é a informação importante que temos a trazer a vocês sobre Felipe Coutinho? Felipe Coutinho retorna desse empréstimo, mas não está nos planos do Aston Villa para a temporada de 2024. Não se destacou no Al Duhail. Felipe Coutinho, né, em 10 partidas, marcou 5 gols e deu uma assistência, números até muito bons, porém, como que um jogador ele atua em 10 partidas apenas? Tem algum problema, e ele sofreu por muitos problemas. Felipe Coutinho, em pouco tempo, né, de clube, em pouco menos, inclusive de 6 meses, ele passou pouquíssimo tempo no Catar, ele sofreu 3 lesões. Uma lesão desconhecida, a gente não tem informações, mas que aconteceu no dia 20 de agosto, que afastou dos gramados durante 35 dias, quase um mês. Ele depois ficou novamente afastado no dia a partir do dia 8 de novembro, sofreu 2 lesões só. A primeira no dia 20, né, que o tirou de campo durante 35 dias, e a segunda lesão no dia 8 de novembro, que afastou de campo durante 33 partidas. Então, o Coutinho chegou ao clube do Catar no meio do ano, na janela de transferência do futebol europeu, do empréstimo feito pelo Aston Villa ao Al Duhail. No dia 20 de agosto, ele sofreu uma lesão e voltou no dia 24 de setembro. E aí ele sofreu outra lesão em novembro, que o afastou durante 33 dias, ele só voltou em dezembro. Então o Coutinho, né, num período de 6 meses, ficou 2 meses praticamente sem jogar por uma lesão. E é claro, né, isso automaticamente fez com que ele tivesse um desempenho menor, porque precisou de um tempo depois das lesões sofridas para novamente voltar à sua forma física, e o afastou dos gramados, o que comprova porque o Coutinho teve apenas 10 jogos com a camisa do clube Qatar. E com isso, pelo fato dele não ter se destacado de lá, o técnico do Aston Villa, que no meio do ano passado não queria a sua permanência no clube, faz com que nesse momento o técnico continue não querendo a permanência do Felipe Coutinho, pois não teve nada, né, do futebol do Coutinho no Qatar que o faça, nesse momento, o técnico do Aston Villa querer o seu retorno para o clube inglês. E nesse momento o Aston Villa procura um clube, né, para novamente emprestar Felipe Coutinho. E qual a informação que temos nesse momento a vocês? Que há 5 possíveis destinos para Felipe Coutinho. A gente traz aqui a vocês informações nesta tarde de hoje que tivemos sobre os prováveis 5 destinos de Felipe Coutinho. 1, Los Angeles Galaxy, o LA Galaxy, clube exatamente que Gabriel Peck estará sendo vendido nesses próximos dias. O clube norte-americano busca, né, nesse momento, a possibilidade de ter o Felipe Coutinho atuando nele no ano que vem, aliás, nesse ano, na próxima temporada. Já buscou informações e a expectativa é que possa avançar nas tratativas nesses próximos dias. Outro clube também da MLS, do futebol norte-americano, é o Inter Miami, clube que hoje tem Lionel Messi, Sérgio Busquets, Jordi Alba, Luis Soares. Felipe Coutinho pode estar novamente jogando ao lado de Lionel Messi após o período que atuou junto com o argentino no Barcelona. O Inter Miami é um dos clubes que está de olho em Felipe Coutinho. Alguns clubes aqui do Brasil também se interessam, né, pela contratação do jogador. O mundo árabe também se interessa muito pelo Felipe Coutinho, um jogador de fama, um jogador de Barcelona, de Liverpool, de Aston Villa. O mundo árabe está de olho. E o Vasco da Gama também é um clube que deseja repatriar Coutinho. Essa informação foi dada, né, pelo jornal Lance, lá no dia 13/12, que o Vasco tem interesse de repatriar o jogador. Inclusive, informação confirmada por um dos principais veículos de imprensa do futebol espanhol, que é o Sport. O Sport confirmou
que o Vasco está interessado em repatriar o Felipe Coutinho para a temporada de 2024. E a possibilidade de um empréstimo pode facilitar ainda mais nas tratativas. Lembrando, o Aston Villa pagou caro pelo Felipe Coutinho quando tirou do Barcelona. Na época foi um valor próximo a 100 milhões de reais, valor, né, que o Aston Villa pagou para ter o Felipe Coutinho. E nesse momento o Aston Villa quer recuperar uma parte do valor investido. Então a expectativa é que haja um empréstimo, uma opção de compra no final do contrato. O Aldo Raio não vai comprar o jogador, busca novamente um empréstimo para 2024, mas a expectativa é que o Aston Villa não faça isso. Tente colocar o Felipe Coutinho em uma liga de mais evidência, ou na MLS, ou no futebol brasileiro, e pode fazer sim, né, com que esse casamento entre Vasco e o atleta possa reacontecer nessa temporada de 2024. Vamos ficar de olho, mas é uma possibilidade real. Felipe volta ao Aston Villa, mas nesse momento se coloca no mercado, pois o clube inglês não o quer para 2024. Você aceitaria Coutinho no Vasco? Deixa a sua opinião aí, pois nesse momento é uma possibilidade mais real do que nunca. Para finalizar o vídeo, falar sobre Alexandre Matos, porque falando em contratações, o Matos foi perguntado nessa entrevista dada na tarde de hoje exatamente sobre isso, sobre o perfil de contratações do Vasco da Gama nesta janela de transferências. E é claro, a gente vai fazer questão de trazer aqui a vocês a palavra do diretor executivo sobre qual o perfil de contratações que o Vasco tem para 2024. Mas um dia eu ainda quero ver o nosso ambiente não está só ligado em contratações, né? Porque nós temos tanta coisa para pensar, tanta coisa para evoluir, tanta coisa para conquistar, não só no Vasco, como nos clubes em geral. E a contratação, no fim, que é o que a maioria dos torcedores, jornalistas, estão sempre perguntando e tudo, ela é uma consequência de um monte de fatores, né? Que eu acabei de citar. Se o clube é um clube organizado, um clube com grandes receitas, um clube que vem num processo sério de gestão e tudo, tem um perfil de contratação, né? Se tem uma seriedade, se tem uma responsabilidade financeira, ele tem um perfil. E quando você não tem isso, tem um outro perfil. E, de repente, num clube estatutário, vamos chamar assim, às vezes o presidente quer uma coisa imediata, porque tem mais 1 ano ou 2 anos, tem que sair, enfim, tem um outro perfil. Então, o perfil ele é de acordo com o seu plano. O plano do Vasco é de médio a longo prazo. Então, o Vasco vai sempre priorizar, independente, quem vai definir se vai jogar, se vai compor, é o dia a dia, né? É o dia a dia. Eu acabei de citar que, muitas vezes, cria-se uma expectativa enorme em um determinado jogador contratado e frustra no final. E, de repente, uma expectativa negativa ou até uma falta de expectativa, e esse atleta torna-se muito importante. Então, eu acho que essa disputa, que é uma disputa técnica, ela não cabe a mim, né? Isso é o dia a dia dos jogadores, com a comissão técnica, com o Ramon, com o Emiliano, que vai definir o que cada um tem de papel quando chegar no Vasco. O que eu posso afirmar é que todos que vêm, eles vêm por algum motivo, e não tenha dúvida que tem uma avaliação minuciosa, processual dentro do Vasco hoje. Você tem um scout daqui, você tem um scout do grupo, você tem a opinião e avaliação da comissão técnica, você tem a do diretor, você tem uma análise financeira, você tem uma aprovação do CEO, você tem uma aprovação do dono, ou seja, passa por muitas mãos para realmente entender que pode ser um atleta importante no nosso projeto. E é claro que o dia a dia vai mostrar a importância dele, né? O dia a dia, a evolução, a adaptação. Então, acho que o torcedor do Vasco ele pode ter ciência que a contratação é o fim, é o que todo mundo, a maioria, não todo mundo, preocupa, mas a nossa preocupação vai muito além de quem vai vir. A nossa preocupação é fazer um projeto realmente duradouro, um projeto que realmente o Vasco vai chegar, e quando ele chegar, todo mundo vai saber o porquê, e todo mundo vai observar que não é chegar para 1, 2 anos, é chegar para se solidificar de vez naquela situação que nós todos desejamos, que é de protagonismo. E aí, torcedor vascaíno animado, o que você achou das palavras de Alexandre Matos? Coloque aí nos comentários a sua opinião. A gente fica por aqui. Esse foi, no caso, Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, desta segunda-feira, e voltaremos já, hein? 7 horas da manhã desta terça-feira, em breve, com mais informação, mais conteúdo
e contando, é claro, com a presença de todos vocês. Então vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas!